Foi fechado, acho que há 12 horas atrás, aproximadamente. As pessoas de frente dessa negociação foi o ministro Ernesto e a ministra Tereza Cristina. Conversei com ela rapidamente hoje, com ele também, e o que me passaram, disse que para o nosso lado, o Brasil, foi contemplado e estão muito felizes com esse desenlace depois de 20 anos. Editada no dia 24 de junho, a Portaria 309 do Ministério da Economia reduz temporariamente a zero o imposto de importação de bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos usados na produção de outros bens, além de produtos de informática e telecomunicações, quando não houver produto semelhante ao nacional. De acordo com a portaria, não será considerado similar nacional se o produto fabricado aqui for 5% mais caro que o importado. Fora do regime de ex-tarifário, como é chamada a redução temporária, as tarifas variam entre 14% e 16%. A redução das alíquotas tem o objetivo de atrair investidores estrangeiros. Na audiência desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos, representantes das indústrias brasileiras do setor criticaram a portaria, afirmando que ela contém distorções que prejudicam os produtores nacionais. Ninguém mais tem interesse na abertura comercial, ninguém mais tem interesse na inserção internacional da economia brasileira, o aumento da corrente de comércio do que o nosso setor. Mas esse aumento da corrente de comércio, a abertura comercial, não pode ser feito dessa forma. Ela tem que ser feita com critérios. Nós temos que discutir o custo Brasil, nós temos que tirar as travas, nós temos que discutir com a sociedade, ter diálogo. Vamos tirar as tarifas dos produtos finais, enquanto isso, os bens intermediários dos quais eu necessito para fabricar um produto final, têm tarifa. Então, não me parece que isso seja a melhor técnica para se avaliar e para se fazer uma abertura. Por exemplo, a questão lá na questão do governo Collor, quando houve aquela abertura do mercado brasileiro, da indústria brasileira, né, que ele dizia que o carro brasileiro era carroça. Ao contrário disso, os bens de informática no Brasil são lançados e produzidos total consonância e up-to-date com a tecnologia mundial. Senadores também criticaram a portaria. Então nós temos diante agora de uma indústria nacional que não é protegida, é atacada pelo Ministério da Economia. Isso é grave e precisa ser explicado. Por isso, presidente, sem mais delongas, solicitar de fato aqui o comparecimento por convite, inicialmente, se necessário por convocação, do secretário especial de Comércio Exterior, Iana Dumarec Alves. A indústria informática hoje, se for feita essa coisa abrupta do dia para a noite de tirar impostos, mais de 100 mil pessoas perderão o emprego, do dia para a noite, facilmente. E se o governo tivesse um mínimo de lógica e de boa intenção, a primeira coisa que ele tinha que fazer era acabar com os impostos dos insumos que as indústrias nacionais precisam. Tinha que começar pelos insumos. Sobre o acordo. O princípio, isso não deve nos assustar, deve ser o livre comércio. Então, nós do PDT, assim, a minha formação, nada contra. O princípio, a humanidade deve lutar para que o livre comércio um dia seja uma realidade. Só que isso tem que vir junto também com a franquia para a livre migração, porque não tem muito sentido você deixar migrar coisas e riquezas financeiras e restringir a migração das pessoas. Isso deforma completamente o princípio. Mas, isto dito, o mundo está muito longe de poder praticar isso. E eu não li o acordo ainda, como ninguém pôde ler ainda o acordo, porque ele foi anunciado lá na Europa, mas não foi disponibilizado ainda a tratativa. Entretanto, eu sei por que razão, pela minha vivência, né? Eu sei por que razão esse acordo estava enganchado. E ele estava enganchado basicamente por um conjunto de confusões, cada qual a mais grave, mais complexa. Primeiro, a brutal assimetria entre as condições de produzir e empreender no Mercosul e a Europa. Eu citei aqui um exemplo. O industrial europeu se financia a 8% ao ano, o brasileiro se financia a 42%. O europeu trabalha na ponta do processo tecnológico, é um dos centros dinâmicos, ainda é o segundo centro dinâmico de tecnologia do mundo.
O Brasil tem um retardo extenso no seu padrão médio de industrial de atraso tecnológico. Depois, o europeu tende a se apresentar com mega quantidades, ou seja, escala gigantesca, o que já supõe um barateamento do produto médio da Europa. O Brasil, 7 em cada 10 empregos, como eu mostrei, vem de pequena empresa. Então, se você, primeiro, botar livremente para competir, quem se financia 40, está atrasado tecnologicamente e trabalha em pequena escala, com quem se financia 8, trabalha em sofisticação tecnológica de ponta em mega escala, essa competição não existe. Certo? Então, essa é a primeira grande assimetria. A segunda é um conflito interno no Brasil. A Argentina praticamente já dizimou seu parque industrial, mas o Brasil ainda tem 10% do PIB de base industrial. E temos potenciais para reverter esse quadro e muito rapidamente nos complexos industriais de petróleo, gás, bioenergia, não por acaso estão violentados, no complexo industrial da defesa, que não por acaso está violentado, no complexo industrial da saúde pública, e os europeus empurraram nesse acordo, por exemplo, restrições aos genéricos brasileiros. Enfim, há uma série de potenciais que eles todos estão minando, destruindo as potencialidades do Brasil, voltar a ter 30% do PIB de base industrial, que é o que paga a conta. Então, o que acontece? A indústria brasileira hoje está liderada por pelegos. Então, o presidente da CNI é um falido, não tem mais indústria, e sai batendo palma para um negócio que vai acabar de liquidar a indústria brasileira. Enquanto isso, o agronegócio tem prevalência. E aí, o que é o agronegócio? É o inverso. O agronegócio brasileiro se financia a juros subsidiados, mais barato do que o juro europeu. O agronegócio brasileiro é sofisticado, do ponto de vista tecnológico, na repercussão da produtividade. O agregado tecnológico aí é mínimo, mas a produtividade brasileira, água, chão, sol, Embrapa, não sei o que e tal, é mais mais competitivo do que eles, e nós temos escala. Nesses produtos, o que é que os europeus empurraram no acordo? Empurraram a faculdade de, por razões ambientais, desacatarem o livre comércio, do ponto de vista de agropastoris, produtos agropastoris, a razão de meio ambiente. Aí quem achar que é por acaso que o Macron levanta a voz contra o Brasil na questão ambiental, que a Angela Merkel quer ter uma conversa cara a cara com o Bolsonaro, por conta só quem é abestado, como diria o meu conterrâneo Tiririca, é que acredita que isso é amor mesmo ao meio ambiente. Isso tudo já é o plantio. Como eles pediram à Suécia, e a Suécia já fez, está proibido entrar produto agropastoril na maior rede de supermercado da Suécia. Eles já estão fazendo, antes da assinatura, já deram um sinal. O que é a vida normal do mundo? O mundo não é um encontro de pessoas de boa fé. O mundo é um choque de interesses, é uma guerra de interesses. Basta ver o que está acontecendo entre China e Europa, e Estados Unidos. Agora, em princípio, isso daí são as duas grandes questões, né? Você tem a facilidade ao Brasil restrita, e com possibilidades de fuga pelas restrições ambientais. Por exemplo, está proibido lá, eu quero ver quando o agronegócio souber mesmo do que está acontecendo, esse bando de reacionário aí do centro-oeste do Brasil, eu quero saber, quando eles lerem lá a cláusulazinha, dizendo que o Brasil se comprometeu a diminuir a quantidade de agrotóxico na... Então fica aqui, o Bolsonaro autorizou 239 agrotóxicos em menos de 6 meses de governo, mais de 40 deles, princípios ativos, banidos da Europa, transformados em ilegais. E o Bolsonaro assina um acordo dizendo que os produtos brasileiros agora não podem mais chegar na Europa carregando os agrotóxicos que ele licenciou. Ele não leu nada, e se lê não compreende. E o Bolsonaro está zangado comigo, eu estou quase com vergonha de estudar as coisas, sabia? Porque na internet diz assim, o Ciro agora quer ser professor de Deus, o cara é sabido e tal. Eu não sou sabido de nada, eu ralo pra cacete. Eu acordei hoje 4 horas da manhã para me preparar para vir apresentar esse negócio para vocês. E aí, agora vamos fazer a apologia da ignorância. A mesma coisa do Lula. Se comparar, é a mesma coisa do Lula. Então o Lula, se o Ciro é grosseiro. Grosseiro por quê? Qual foi a grosseria que eu fiz? Aí eu estou dizendo o seguinte, que a indústria brasileira começou a ser destruída no governo Fernando Henrique, continuou sendo destruída no governo Lula e acabou de ser liquidado no governo Dilma. Isso está aqui os números. Aí é grosseiro. Ciro, bom dia. Wanderson Sabe Lima, quantas vezes na história brasileira o PIB caiu num ano 3,3%? Nunca.
caiu com o PT, com a Dilma. Grosseiro.